Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou
mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal, pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida, mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado. E por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de Ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da Tua presença, da Tua casa. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço
no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero trazer uma reflexão em um dos livros chamados Profetas Menores. Livros que são pouco pregados nas igrejas, de uma forma geral. E hoje eu quero convidar você a ler uma passagem comigo do livro de Amós. Amós era um líder incomum, um pastor pacato de Judá, sem credencial nenhuma, a não ser a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele desafiou os vizinhos do norte a se arrependerem do seu desrespeito à justiça e da sua sede pelo materialismo, declarando que somente quando eles seguissem a liderança divina é que o povo seria salvo do castigo. Sabe, irmãos, o livro de Amós é profundamente atual. Daqui a pouco eu vou ler a passagem com você. Mas eu quero dizer que ele não é só uma mensagem para o povo de Israel do século 8 a.C., mas ele é um espelho profético que reflete os pecados da nossa sociedade moderna. O profeta se dirigia a uma cultura que, em muitos aspectos, se parece demais com a nossa cultura. Uma cultura materialista, onde o sucesso era medido pela riqueza, pelo luxo e pelo acúmulo de bens. As elites viviam em casas adornadas com marfim, enquanto os pobres eram esmagados e explorados. Não parece com o nosso tempo?
em que a ostentação é celebrada nas redes sociais e a desigualdade se alastra por todo o mundo, nas ruas das grandes cidades? Amós falava a uma sociedade marcada pela ganância desenfreada, onde os poderosos distorciam o direito e vendiam o justo por prata, como está em Amós 5, verso 12. Hoje em dia, nós vemos grandes escândalos de corrupção, empresas que enriquecem à custa da dignidade dos trabalhadores, sistemas que favorecem sempre os mesmos, enquanto os marginalizados seguem invisíveis. Aquela também era uma cultura arrogante, onde o povo acreditava ser intocável por causa dos seus rituais religiosos. Ou seja, eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores, mas Deus os rejeitava, porque seus corações estavam longe da justiça e da retidão. Isso nos confronta, porque muitos hoje frequentam igrejas, usam uma linguagem religiosa, uma linguagem gospel, mas ignoram os fundamentos do reino de Deus: justiça, misericórdia e fidelidade. O profeta Amós adverte que nenhuma cultura sobrevive muito tempo quando está fundamentada na opressão, na indiferença com o sofrimento alheio, na idolatria do dinheiro e no culto vazio. Ele diz com clareza, em Amós capítulo 5, verso 14, busquem o bem, não o mal, para que vivam. Isso aqui não é só um chamado espiritual, mas é um chamado existencial, um chamado social e urgente. Hoje, nós vivemos tempos de abundância tecnológica e escassez de compaixão. Produzimos inteligência artificial, mas não conseguimos resolver o problema da fome no mundo. Temos prédios luxuosos e crianças dormindo na calçada. A fé, muitas vezes, é usada como instrumento de poder político e não como expressão de amor ao próximo. Sabia que quando você dá o like no vídeo, o YouTube entrega ele para outras pessoas? Essa mensagem, quando você dá o like, é recomendada para que outras pessoas assistam. E como eu gostaria que muitas pessoas assistissem a essa palavra, a essa reflexão que nós trouxemos hoje. Então dê o seu like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Sabe, assim como naquela época, Deus continua buscando um povo que vive com integridade. Sabe, irmãos, assim como naquela época, até hoje, Deus continua buscando um povo que viva com integridade, que não negocie princípios por conveniência e que transforme a adoração em ação. A mensagem de Amós não é só um recado amargo. Sabe aquelas mensagens que você geralmente não vai ouvir no púlpito das grandes igrejas? Então, essa é a mensagem pregada por Amós. Um apelo à mudança. Um apelo para que a justiça volte a correr como as águas e a retidão como um ribeiro perene. É o que ele escreveu em Amós capítulo 5, verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Porque quando o povo vive segundo a justiça de Deus, o culto se torna agradável, o louvor é verdadeiro e a sociedade é restaurada. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: que a minha adoração seja sincera. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Que a minha adoração seja sincera. O capítulo 5 de Amós
é uma das seções mais contundentes contra a religiosidade vazia de Israel. Amós denuncia um povo que mantém ritos e festas religiosas, mas ignora a justiça, o cuidado com os pobres e a ética no cotidiano. Deus não se impressiona com formas religiosas externas, mas ele se agrada de uma sociedade que pratica a justiça. O termo justiça, no hebraico, aqui é a retidão nos relacionamentos humanos e comunitários. Já a expressão juízo, que é mispá, se refere à aplicação prática dessa justiça no tribunal ou na vida cotidiana. Ou seja, era um povo que fazia sacrifícios, que cantava louvores, participava dos cultos, mas vivia de forma corrupta, exploradora e injusta. Por isso, Deus rejeita o culto e clama por justiça como um rio, contínua, abundante e fluida. O grito do profeta Amós é o mesmo que ecoa nas ruas, nos púlpitos proféticos que nós ainda temos nos dias de hoje, e nas vozes que se levantam contra a hipocrisia religiosa. O pastor batista Martin Luther King, em seu discurso histórico Eu Tenho um Sonho, ele citou esse versículo. Ele diz assim no discurso: não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Isso mostra que a mensagem de Amós não é datada, mas ela é eterna, atemporal. Onde houver desigualdade, racismo, corrupção, exploração do pobre, culto vazio e insensibilidade à dor e às necessidades do próximo, a profecia se atualiza. Esse é o recado que o Espírito Santo está dando à igreja hoje. Não adianta cantar lindos louvores se a justiça não for praticada. Não adianta levantar as mãos nos cultos se elas não estiverem estendidas para ajudar o necessitado. Não adianta falar de avivamento se ele não gerar arrependimento, compaixão, generosidade e justiça. A justiça é a liturgia que Deus não rejeita. Diante dessa palavra, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar: o que Deus quer de mim? Sabe, porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus haja de forma coletiva, mas a mudança começa individualmente. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer de mim? Tem uma resposta que pode ser a sua resposta, que está no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Nós não podemos viver uma fé apenas de palavras, mas sim de ações coerentes com o caráter de Deus. A espiritualidade verdadeira se revela na maneira como tratamos o próximo, especialmente os mais vulneráveis. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé que a minha adoração seja sincera. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra
tão atual, tão desafiadora para nós. Queremos ser uma geração que vive a tua justiça. Não apenas falamos em teu nome, mas caminhamos segundo o teu coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nos escondemos atrás da nossa religiosidade, atrás de rituais, de cultos vazios, enquanto ignoramos a dor do próximo. Purifica o nosso coração e a nossa adoração e alinha as nossas intenções aos valores do teu reino. Que a justiça corra em nossa vida como um rio, constante, puro e vivo. Levanta em nossos dias vozes proféticas que não tenham receio de denunciar o erro e que promovam o arrependimento e a restauração. Ensina-nos, ó Deus, a praticar o bem, a buscar a equidade e a amar a misericórdia. Que cada um de nós seja um canal do teu amor e da tua justiça nessa terra sedenta. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. E eu sei que a maioria desses pedidos vem justamente dessas pessoas que são menos favorecidas, pessoas que não têm recursos físicos, emocionais, espirituais, mas elas têm a fé. Elas têm, ó Deus, a esperança que é depositada aqui através dessa oração. Que o Senhor atenda a cada pedido aqui segundo a tua vontade, ó Deus. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, cada família, ó Deus, que for alcançada por essa mensagem, seja tocada pelo teu Espírito e esteja com o coração aberto para uma mudança. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus pode transformar uma nação, pode transformar uma igreja, uma família e uma vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu vou ser direto, irmãos, porque Deus colocou algo poderoso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero começar lendo uma passagem que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Olha só, Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrado. Deus se encontra perto daquele pai de família, daquela mãe que tem contado as moedas no fim do mês para manter a casa de pé. Deus está perto de quem se mudou de cidade ou mudou para fora do país e nesse momento está vivendo a dor de não querer estar longe de quem ama, longe dos pais, da família, dos amigos, mas que precisa fazer isso por causa de uma oportunidade melhor de emprego, por uma oportunidade de mudar de vida. Deus está perto daquelas mulheres que foram abandonadas depois de algum tempo de casamento, mulheres que fizeram de tudo para que o casamento acontecesse e depois lutaram para manter a família unida. E quando menos perceberam, tudo já tinha acabado. Deus está perto daqueles pais que tiveram que se despedir e enterrar o próprio filho,
a própria filha. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Todas as vezes que o inimigo quiser usar a sua dor para tentar te impedir de enxergar a bondade de Deus na sua vida, lembre o seu próprio coração de que Deus disse, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não há o que temer e não existe dor grande o bastante para nos afastar de Deus. Deus está perto de quem sofre. Deus está perto de você. O autor C.S. Lewis escreveu uma vez o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Olha as palavras que C.S. Lewis escreveu. Ou seja, Deus está presente nas coisas que nos fazem bem, como uma boa refeição, preparada com carinho. Deus sussurra a graça dele ali. Uma noite romântica entre marido e mulher, sem briga, sem discussão. Deus sussurra ali no meio da alegria do casal. Um momento entre amigos, saudável, sem fofoca, sem contenda. Deus está ali sussurrando a alegria no meio da alegria. Deus fala na nossa consciência. Às vezes a gente sente quando uma escolha é errada. Você já percebeu isso? A gente percebe quando um caminho está nos conduzindo à destruição. Isso é o Espírito Santo falando na nossa consciência. Mas o autor diz que Deus grita em nossas dores. A nossa dor nos coloca face a face com o Criador. A nossa dor expõe quem nós realmente somos, o que realmente sentimos e como nós estamos. É interessante o autor dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 o seguinte: pois quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. É nesse lugar de fraqueza, de quebrantamento, que Deus age com poder. É quando não sobra nada da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas ilusões, que a graça de Deus entra com tudo e mostra que a presença dele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Deus respondeu? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela na fraqueza. Ou seja, não é quando a gente está forte que Deus opera mais, é quando nós estamos fracos. Então hoje, se você se sente cansado, abatido, sobrecarregado, saiba que é exatamente aí que Deus está agindo. Talvez não seja no tempo que você gostaria. Talvez ainda tenha dor, ainda tenha saudade, ainda permaneça a angústia no seu coração, mas mesmo assim Deus está por perto. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora o choro feito em silêncio na madrugada. Ele ouve, ele se importa, ele recolhe cada lágrima. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Então dê o like no vídeo.
Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com igrejas, partidos políticos, associações, ONGs. Nós nos mantemos através da sua ajuda. Então, eu quero pedir, caso você queira e possa nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final da mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você pode declarar isso pela fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Deus esteve com você realmente durante todo esse tempo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora também o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Deus opera através da oração. A palavra do Senhor nos incentiva em todo o tempo a orar. Orai sem cessar, é o que está escrito na palavra. A oração de um justo tem poder. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o poder do Senhor opere na sua vida. Se for da vontade de Deus, que ele tire o espinho da sua carne. Mas se não for para tirar, que ele te conceda graça suficiente para que você suporte. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo bom, continua sendo justo, fiel e presente. Eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós deixamos de confiar em Ti, pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que na dor achamos que o Senhor nos abandonou, quando na verdade o Senhor estava mais perto do que nunca. Nos lava, nos purifica, nos perdoa. Purifica o nosso coração. Nós queremos te entregar nesse momento, Pai, cada coração quebrantado, cada espírito abatido. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que tem clamado e chorado sozinha, em silêncio. Essa pessoa que não tem com quem dividir a sua dor. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe que tem passado por um momento de escassez, que tem feito o possível e o impossível para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para manter os filhos em segurança. Ó meu Deus, entra com a Tua providência, abre portas, manda recursos, manda ajuda para ele e para ela, Senhor. Mostra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero orar por todas as pessoas que estão longe de casa. Se você tem um parente, um amigo que está longe de casa, que teve que mudar de cidade, de país, escreva o nome dele aqui. E eu quero apresentar ao Senhor esses nomes que estão sendo escritos. Pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu país, em busca de uma vida melhor. Que tiveram que deixar os pais, os filhos, os amigos, a vida. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Que mesmo longe daqueles que elas amam, elas sintam a Tua presença.
e elas sintam que não estão sozinhas. Ó Deus, eu quero orar por todas as mulheres que foram alcançadas por essa palavra. Mulheres que, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, foram abandonadas. Mulheres que deram tudo de si, que lutaram pelo casamento, que abriram mão de seus sonhos e mesmo assim foram abandonadas, foram deixadas de lado. Cura, Senhor, esse trauma, essa rejeição. Restaura a dignidade, restaura o amor próprio, o valor, a autoestima. Enxuga as lágrimas da tua filha e preencha esse vazio com o teu amor. Ó Deus, eu quero orar por pais, mães e pessoas de forma geral que tiveram que lidar com a dor da perda, que tiveram que enterrar seus filhos, seus pais, alguém da sua família. Eu sei que não existe dor maior do que essa. Essa é uma ferida muito profunda. Mas eu peço ao Teu Espírito Santo, consola esse coração. Abraça essas famílias com o Teu amor. Traz paz onde há desespero. Mostra que o Senhor é Deus, até mesmo nos vales mais escuros. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão vivendo lutas dentro da sua família. Pessoas que estão presas nos vícios, maridos e mulheres que estão se afastando, irmãos que não estão se falando mais. Que o Senhor quebre esse ciclo de destruição. Que o Teu Espírito Santo entre nesses lares e opere uma mudança real. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada da vida, por aqueles que não veem mais sentido, por aqueles que já pensaram até em desistir. Espírito Santo, visita esse coração agora. Que essa pessoa sinta a Tua presença. Que ela seja envolvida nesse instante por uma paz que excede todo entendimento. Renova, Senhor, restaura, reanima o Teu filho e a Tua filha. Eu oro por essa pessoa que está aqui clamando junto comigo. Que ela saiba que o Senhor está por perto e que essa dor não vai durar para sempre. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde ela só para você. Aquilo que nós recebemos e que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, merece ser compartilhado com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos. Compartilhe com pelo menos 3 contatos do WhatsApp ou 3 grupos dos quais você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo.
por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o teu toque, o teu amor, a tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar,
Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil, e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo,
É um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários.
Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado,
saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários. Nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar.
como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim: ah, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome.
achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora, e essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.